Deus não fez os humanos com a esperança de ir para o céu. Essa esperança que a maioria das pessoas tem, que as igrejas incutem nela, é falsa. Por que é falsa? Porque ninguém quer morrer. Diz que vai para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Não é assim? Porque de acordo com Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Deus colocou, algumas Bíblias vai trazer o mundo, Olan, o desejo de viver para sempre no nosso coração. É por isso que quando a gente está doente, a gente procura um médico. Quando você vai atravessar na rua, você tem um alerta do perigo de você olhar para um lado, olhar para o outro. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas nem sempre, né? Olhar para um lado, olhar para o outro. A gente fica com medo, ou um assalto, ou quando você faz de tudo, tenta de tudo para sobreviver. Você se alimenta bem, você, pelo menos deveria ser assim. Faz exercício, mantém uma vida saudável, porque você quer viver. Então nós não fomos feitos com desejo de morrer. Nós não fomos feitos com desejo de ir para o céu. Nós, seres humanos, sempre pensamos no melhor, uma vida prazerosa em condições paradisíacas. Nós sempre imaginamos isso, condições paradisíacas. Nessa época aí que o pessoal está falando, do calor, quente, o que é que vem na mente? Uma sombra de muitas árvores, um riacho, uma cachoeira, muita água, água de coco, não é? Os humanos não imaginam isso? Para se refrescar? Essas praias ficam lotadas assim, né? Só que não tira o calor, né? Muito calor. Então, mas normalmente, eu penso mais ou menos isso. Uma área, um pomar com várias árvores, né? Frutífera. Aqui tem um local, gente, muito bacana. O pessoal chama Águas Finas. A água é natural, sai da rocha assim. A piscina, ela não tem cloro, ela é cheia de água natural, que sai da rocha, entra a piscina, enche todas as piscinas com base na água natural. E é gelada. É uma maravilha. Tem árvore, tem até um tobogã para você descer ali. Você pesquisar aí na internet, você encontra. Aí você vai querer vir aqui para Pernambuco para visitar aqui em aldeias. Então, ó, você imagina isso. Então, pensa só, a gente não tem essa ideia de querer ir para o céu. Normalmente os líderes religiosos consolam, virou um anjo, está no céu, Deus precisava de um anjo. É só para consolar, mas isso não é verdade. Quando a gente morre, a gente deixa de existir. Só que no caso daqueles que são convidados por Deus para ir reinar com Jesus no céu, esse desejo de viver na terra é mudado. Deus que muda, não é o pastor, não é ninguém, é Deus que muda. Por exemplo, eu tenho um desejo de ficar na terra. Minha esperança é viver na terra, não é de ir para o céu. Mas se eu for convidado para ir para o céu, Deus vai fazer essa mudança em mim. É Ele que vai fazer. Eu vou ter uma experiência pessoal. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode aprender esse canto, exceto os 144 mil. Ou seja, somente a pessoa tem essa experiência com Deus. Entendeu? Aí aqui em Romanos, olha, ilustra isso. Romanos capítulo 8. Aí você vai entender aqui agora. Quem faz essa selagem aqui nos seres humanos? Quem é que faz o convite para a pessoa ir para o céu? Está aqui, ó. Romanos capítulo 8, o versículo 14 a 17, diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam o espírito de adoção como filhos. E é por meio desse espírito que clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, dá testemunho com o nosso espírito. Ou seja, esse espírito aqui é a atitude, a mudança de pensamento da pessoa. Esse espírito que a pessoa tem de viver aqui na Terra, aquilo que eu acabei de explicar, ela é mudada. Então o espírito dessa pessoa dá testemunho, o Espírito de Deus dá testemunho com o espírito dessa pessoa de que agora ela foi chamada para ir para o céu. Agora ela tem uma esperança de viver para sempre no céu. Entendeu? Então, olha o que continua aqui. Eles são adotados, ô Vitor. São adotados como filhos. Tá?
Quem é filho de Deus é adotado. Ele não é todo humano que é filho de Deus, não, filho. E a Bíblia fala, por exemplo, que aqueles que vão ser perfeitos, esses aí vão ser filhos depois do milênio. Quer ver um exemplo disso? Ó? Tenta entender o seguinte, o termo filho vai depender de cada contexto. A gente pode ser filho de Deus em que sentido? No sentido de que nós fomos criados por Deus. De que Deus nos deu a vida. Esse é o sentido principal, tá, gente? Mas existe também... Esse é o texto desse texto aqui de Romanos, tá? Esses aqui são os que vão para o céu. Eles são adotados como filhos. Agora, nota a expressão adotado como filhos. Gente, imagina uma criança no orfanato. E você chega lá e adota essa criança. Eu lhe pergunto, essa pessoa ganhou ou não ganhou a nova vida? Essa criança lá está adotada no orfanato. E você chega lá... O áudio cruzado, não sai o quê? Ganha ou não ganha uma nova vida? Isso é o que Jesus chamou de nascer de novo. Depende da criança? A adoção depende da criança? Você está no orfanato lá, depende de você? Não, não depende de você. Depende de alguém que quer ser seu pai, que quer ser sua mãe. Então, por isso que Jesus falou de nascer de novo. Esse nascer de novo é uma adoção como filhos. Então, Deus vai adotar essa pessoa como filho espiritual, é uma adoção, e a pessoa vai se tornar filho de Deus. E esses aí, inicialmente, como primícias, são os 144 mil. São os 144 mil. Então, esses são adotados como filhos. Eles se tornam plenamente filhos depois que mostram a perseverança até o final, morre fiel e então ganha vida. Então, ele passa a ser filho de Deus, não é mais adotado. Ele é filho de Deus. Então, entenderam o ponto agora? É o nascer de novo. Isso aí é o nascer de novo. Porque a pessoa foi adotada como filho de Deus. Como é que nós sabemos disso? Ó, aqui em Romanos, diz o seguinte, ó. Ô, Vitor, acho que esse... Romano não, desculpa, João. Acho que esse texto aqui pode nos ajudar, ó. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó. No entanto, a todos os que receberam, ele deu autoridade. Isso, Liz, exatamente, ó. Ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus. Tá vendo aqui? Os apóstolos, gente, os apóstolos receberam autoridade para serem filhos, para se tornarem filhos de Deus. Se eles se tornaram filho de Deus, eles eram filho de Deus? Mas eles eram filho de Deus, ô Vitor? Mas eles eram filho de Deus? Não, porque eles se tornaram. Se eles se tornaram, eles não eram filho de Deus. Quem são esses? Ó, vou ler, ó. No entanto, todos os que receberam, ele deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exercia fé no seu nome. Mas o ponto aqui é, eles não eram filhos. Eles se tornaram filhos. Então essa ideia, todos são filhos de Deus, isso é papo furado. Não, tudo bem, calma. Nós vamos chegar nesse ponto aí. Então essa ideia, não, todos são filhos de Deus? Não, gente. Eles se tornaram filhos de Deus. A Bíblia fala que Caim se originou do iníquo. E não de Deus. Entendeu o ponto? Então essa ideia, todo mundo é filho de Deus. Não, gente. Aí aqui, com base nisso, Paulo vai ser inspirado a dizer que eles foram adotados. Jesus disse que eles nasceram de novo. Entendeu? E esse nascer de novo depende da pessoa, como já disse? Não depende de você. A adoção não depende de você. A adoção depende de Deus. Entendeu? Depende de Deus. Ele que faz o convite para a pessoa. Mas então, e o restante?
Se o Espírito Santo chamar, ou esses aqui, Ulisses, são as primícias, tá? Ó, aqui em Apocalipse, ó, capítulo 14, vai falar o seguinte, ó. Eu vou ler o versículo 1 até o 4. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 ao 4. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele, o nome de Jesus, e o nome do seu pai escrito na testa. Então tem que ser cristão. Ah, mas é de Israel, tem que ser cristão. Primeiro ponto é esse, tem que ter o nome de Jesus na testa, nesse sentido. Tem que ser cristão. Ah, é budista, 144 é budista. Não, não é. Tem que ter o nome de Cristo na testa. E tem que ter o nome do Pai escrito na testa. Claro que isso aqui é uma segunda, que tem que aceitar Jeová Deus e Jesus Cristo. Agora note, eles são adotados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo coloca esse selo nele. O nome do Pai e o nome do Filho. Neles, na testa deles. A ideia da atitude, do pensamento. Lembra que a gente falou agora há pouco? O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito. O Espírito, a mente da pessoa. A mente, aqui a testa, aqui, na testa. É a mente. Entenderam o ponto? Então o Espírito Santo faz esse chamado. Aí diz o texto assim, ó. Ouvi um som vindo do céu, como um som de muitas águas, e como um som de um forte trovão. O som que eu ouvi era como o de cantores cantando as suas harpas ao cantar. Estava cantando o que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto 144.000. Exceto 144. Então a experiência é só deles. Ninguém mais pode cantar. Só 144.000. Ah, 144.001 só com Jesus, tá? Se você quiser ocupar o lugar de 144.000, é o lugar de Jesus aqui. Aí você é anticristo, se quiser ocupar o lugar de Jesus. Ah, eu quero ir, quero fazer parte do 144.001. Tá querendo tomar o lugar de Jesus, porque o 144.001 é Jesus, tá? E é o rei aqui principal. Agora notem. Que foram comprados da terra. Então não foram comprados de Israel, como alguns cantos. Não estarem aqui. Foram comprados de Israel, não. Foram comprados da terra. Continuando, fala assim, ó. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. De fato, são virgens. As mulheres aqui é a organização falsa, a organização religiosa falsa. Oxe. E aí agora ele é católico, né? De fato, são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados, note, foram comprados dentre a humanidade, mais uma vez a palavra aqui é anthropos. Rapaz, eu vi um vídeo dele lá nessa live lá, ele é melhor nem... Mandaram para mim um vídeo dele, mas é melhor nem para frente. Mas será que já estão no céu desde a época de Jesus? Eu tinha respondido agora há pouco. Daqui a pouco eu volto novamente, tá, Ulisses? Acho que você não estava aí. Mas então, ó. Foram comprados dentre a humanidade. A palavra aqui, humanidade, é anthropos. Anthropos é humano, gente. Não é de Israel. O contexto lá fala de terra. Gés é terra. Não é comprado de Israel. Foram comprados da terra. Foram comprados da humanidade. Aí diz aqui, ó, como primícias. O que é primícia, gente? O que é primícias? Os primeiros, gente. Os primeiros a ser comprado foram os 144.000. São os primeiros a ser comprado. Ah, mas se ele for os primeiros é porque tem outros. E se esse grupo aqui se refere a todos os salvos, então não tem outro, então não é primícias. Ah, mas aqui é o número de todos os salvos, não é assim que eles dizem? Ah, então não tem outro, então não precisa ser chamado de primícias. Por que vai ser chamado de primícias se tem outros? Se não tem outros? Se aqui é o número do total dos salvos? Não faz sentido. Argumento chulé. Entendeu o ponto? Então aqui é primícia, tá, pessoal? Primícias.
Esses aqui são os primeiros a serem adotados como filhos de Deus. Foram os primeiros a serem adotados como filhos de Deus. Só serão eles? Não. Como o próprio termo sugere, eles são os primeiros, mas não são os últimos. Não diz, esses são os primeiros e os últimos. Aí sim seria fechado. Mas esses são os primeiros, abrindo espaço para que outros também fossem chamados também de filhos de Deus. E aqui está o segredo. Esses 144 mil foram comprados para ir para o céu e compor o reino. O reino que vai acabar com o sofrimento da humanidade, vai levar-nos à perfeição que Adão tinha e que só ele é chamado de filho de Deus. Depois é só Jesus que é chamado de filho de Deus nesse sentido. Nós, humanos, também nos tornaremos filhos de Deus. Olha que interessante. Quando nós atingirmos a perfeição que Adão tinha antes de pecar. Aí nós seremos chamados de filhos de Deus também. Então, tem os 144 mil que são os primeiros a se tornarem filhos de Deus, e tem a humanidade, que quando forem levados à perfeição e atingir a mentalidade que Adão tinha, atingir a glória de Deus, nós também seremos chamados de filhos de Deus. E olha que interessante, aqui esse texto diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Olha só, aí eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês, tá? Ele diz: bom dia, portanto, eu considero os sofrimentos da época atual como não sendo nada em comparação com a glória que será revelada em nós. Pois a criação, nesse caso aqui a humanidade, tá? Pois a criação está sujeita... Pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos de Deus. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Pois a criação... Quem é a criação daqui, gente? A criação aqui são os humanos, tá? A criação está esperando a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos adotados, mencionados no contexto. Entenderam o ponto? Esses filhos adotados aqui são os 144 mil, que são revelados e que vai trazer bênção para a criação, que são o restante da humanidade. Aí diz, porque a criação, os humanos, foi sujeito à futilidade, não de sua própria vontade, mas à vontade daquele que a sujeitou à base de uma esperança. O que é isso, gente? Porque a humanidade a criação foi sujeita à futilidade. Porque assim, ó, Deus criou os humanos com o objetivo de viverem para sempre. Deus criou os humanos para serem perfeitos. Deus criou os humanos para serem felizes. Só que depois que Adão pecou, Deus sujeitou a humanidade à futilidade. Ou seja, a vida passou a funcionar, mas não da forma como Deus tinha intencionado, como era o propósito de Deus. Então Deus sujeitou a humanidade a uma futilidade. A gente passou a envelhecer, a adoecer e a morrer. Mas não era essa a base. Não era esse o propósito original de Deus. Então ele entrou numa futilidade. Nós entramos numa futilidade. Entendeu? Entramos à base de uma futilidade. Não da nossa própria vontade, mas foi Jeová que sujeitou assim. Por quê? Porque ele poderia ter sentenciado Adão e Eva à morte. Ter matado Adão e Eva e pronto. Não tinha mais humano. Mas não foi isso que Jeová fez. Aí ele disse que ele sujeitou a gente à base de uma esperança. Que esperança é essa? Aí o ponto, olha. De que a própria criação também será libertada da escravidão, à decadência, e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então os ungidos têm, que ele é mais de imediato, porque o propósito com Deus para eles é especial. Eles são as primícias, são os primeiros. Mas também a criação, que espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, também serão chamados de filhos de Deus. Mas como, gente? Quando? Só depois que alcançarem a perfeição. Nós seremos chamados de filhos de Deus. Entenderam? Ponto? Esse é o ponto. Não são, Ulisses. Os filhos de Deus aqui, como eu li para você, é a partir de Jesus. Jesus falou que eles seriam adotados
para serem filhos de Deus. Entendeu? Os ungidos são 144 mil, são os primeiros, exatamente, o Rony. Esses são os primeiros a serem comprados para irem para os céus. Entendeu? Esse será aqueles que vão compor o governo de Deus e que vai trazer aí a correção dos problemas da humanidade. Esse governo vai beneficiar toda a humanidade. Ah, mas é pouco. Reclame com Deus. Gente, é o seguinte, ó. Se você quer ir para o céu, tem essa esperança, talvez seu pastor, o padre, o rabino incutiu isso em você, de que você, quando morre, vira uma alma que vai para o céu. Tudo bem, você pode acreditar nisso, mesmo que a Bíblia não ensine nisso, é a sua crença, ninguém vai mudar isso. Mas entenda o seguinte, você, para ter uma amizade sincera com Deus, para ter real felicidade, você precisa ir para o céu? Para você louvar a Deus, para você servir a Deus, você precisa servir a Deus lá no céu, é isso mesmo? Será que é o corpo da gente que diz, ah não, mas aqui na terra a gente é pecador e tal? É isso. Gente, isso chama espírito de descontentamento. Isso aconteceu com os anjos que eram perfeitos, estavam no céu, e com Adão e Eva, que era perfeito, estava no Éden. Vamos falar dos anjos. Os anjos estavam no céu. Ou não estava, Vitor? Os anjos estavam no céu. Perfeito. Faltava alguma coisa para os anjos lá no céu, gente? Eita, desculpa. Faltava alguma coisa para os anjos lá no céu? Respondam aí. Se faltava, me diga o que era que faltava para ele lá nos céus. Faltava alguma coisa para ele? Não, né, Éder? Todo mundo concorda que não. Mas os anjos não ficaram descontentes ou não ficaram? Olha, eles eram perfeitos. Eles serviam a Deus. Eles louvavam a Deus. Eles cantavam a Deus. Mas eles ficaram descontentes. Ficaram descontentes. O que é que fizeram? Vamos ver na Bíblia. Judas. Judas, capítulo... Só tem capítulo, né? Aí antes do Apocalipse você encontra a carta de Judas. Versículo 6. 1:6. Diz assim, ó. Com relação aos anjos, tá, pessoal? Olha só. E os anjos que não mantiveram a sua posição original. Onde é que é a posição original dos anjos, gente? Aonde é que é a posição original dos anjos? No céu. E diz aqui que ele não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia, a sua morada correta. Eles abandonaram os céus. Isso nos ajuda a entender que aqueles anjos, os filhos do verdadeiro Deus lá... Ah, não foi o Judas lá, não. Judas Iscariotes, não. Ó, então, aqueles anjos lá abandonaram os céus. Estava descontente. Então, ó, pensa um pouco. É o céu. O céu vai garantir que você vai ser leal a Deus? Os céus vai garantir que você vai ser fiel a Deus? Ou é a sua mentalidade? Entendeu o ponto, gente? Ah, eu vou estar no céu, vou ser fiel a Deus. Não, gente, não é assim que funciona. Os anjos estavam lá, ficaram descontentes e abandonaram os céus. Se você tiver um espírito assim, descontente com as provisões de Deus, Deus pode colocar você onde for. Até em Nárnia. Você vai ser desobediente. Se você for descontente. Vamos para Adão agora, Adão e Eva. Adão e Eva foi criado. Deus colocou ele no paraíso. É, exatamente, João Vitor. Colocou ele no paraíso. Eles tinham que comer. Eles tinham que beber. Adão tinha trabalho gratificante para ele. Quando Adão se sentiu só, Jeová deu uma companheira para ele. Tudo que ele... Gente, o nome do Éden significa delícias.
Éden significa delícia. Adão estava lá. Mas quando deram uma proposta para ele, principalmente para Eva, olha, tem lugar melhor. Ele mostrou-se descontente e caiu. Aí assim, Adão queria ser igual a Deus, Adão e Eva. Adão queria ser igual a Deus. Adão e Eva. Ou seja, ele estava descontente. Fala, Roberto. Oi, Alessandro. Cheguei para esculachar a coisa toda, meu querido. Olha só. Ele estava descontente com a vida no paraíso. Queria mais coisa, queria ser como Deus. Tem gente que quer ser como Deus, né? Quer ir para o céu? Quer ser como Deus, quer ser um espírito assim quando morre. Roberto, uma pergunta. Alessandro, eu não lembro do Alessandro. Ah, tá, eu lembrei agora. Ô, Alessandro, desculpa, perdão. Ah, tá, eu chamando de Sandro direto aí. Ah, tá, que legal. Era Jardim, não é, do Éden, né? Exatamente, Ulisses. Aí assim, ele ficou descontente. Aí foi expulso para eles, perdeu tudo. Os anjos no céu é a mesma coisa. Então, gente, essa ideia assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Tire essa mentalidade da sua cabeça e fique contente onde Deus colocar você. Claro, na questão da vida eterna, né? Não é... Se você for desobediente, você sabe, você vai morrer para sempre. Aí não fique contente, não. Mas assim, a recompensa, né? Aos fiéis. Pense só aí um pouco. Mas digamos que Deus transforme o planeta Marte num paraíso. Aí diz para você, ó, fulano, você vai ser colocado lá em Marte. Marte vai ser um paraíso, um oásis. Você vai viver em paz, com tudo de bom lá. Você acharia ruim? Ora, se você achasse ruim, se você achar ruim é porque você não está contente. Você quer o lugar de Deus. Aí se você pensa assim, ó, quero não, Deus. Quero paraíso na Terra não, quero paraíso em Marte não. Chegar lá no céu, você vai querer tomar o trono de Deus. Não vai não? De tão descontente que você está com as coisas. Não vai não, gente? Sério, não vai? A pessoa está no paraíso, Deus, toma o paraíso. Aí o camarada está descontente. Satanás queria o trono de Deus. Não foi não? De tão descontente que estava. Então se você for uma pessoa descontente, ah não, quero paraíso na Terra não. Quero ir pro céu. Chega no céu, aí você é colocado lá na frente. Aí você, tô contente não aqui não, Deus. Tô contente aqui não, viu? Quero aí um lugar do seu lado, do seu filho aí, ó. Quero um lugar do seu filho aí. Daqui a pouco você quer sentar no trono de Deus. Gente, isso é absurdo. Gente, isso que as pessoas, que as religiões colocam na sua cabeça é absurdo. É só um espírito de descontentamento. Só um espírito de descontentamento, de querer mais, até querer ocupar o lugar de Jeová. Foi o diabo que pensou assim. Ele não quis e foi abandonado, depois foi expulso de lá. Adão e Eva também ficou descontente. Então pare com essa ideia, eu quero viver no céu, tá bom. Mas a gente está mostrando o que a Bíblia realmente ensina. A terra vai ser um paraíso, os humanos vão alcançar a perfeição que Adão tinha, serão chamados de filhos de Deus, e os que foram chamados para o céu vão viver lá. Fique contente com isso. Entendeu? Não temos como saber, Vitor, tudo não, claro, mas o básico nós sabemos. É difícil você entender isso, Vitor. É difícil você entender que Deus tem um propósito para a família humana, que toda a família humana não vai para o céu. É difícil entender isso. Então, assim, a pessoa que pensa que toda a humanidade vai para o céu, descarta completamente o mundo vindouro. Descarta o propósito de Deus para a terra. Eu acabei de ler Romanos, querido. Acabei de ler Romanos, que a criação está na expectativa pelos filhos de Deus. E que também a criação será marcada, será libertada da escravidão e também será filho de Deus. Ó, olha só, Vitor, você acabou de concordar.
Exato. A criação aí é a humanidade. A criação é a humanidade, tá? Ó, você acabou de concordar que não são todos os humanos que são chamados de filhos de Deus. Você acabou de concordar isso. Nós vimos na Bíblia que existe a primícia. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. Se você ler o capítulo todo, Paulo vai falar sobre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão ficar terão a criação, a libertação da criação, mencionando a lei. Então, gente, é simples isso. Agora, se a igreja empurrou na sua cabeça, que nem o do Vitor, que parece que ele quer ir para o céu, Vitor, tudo bem, é a sua posição. Ó, eu estou vivendo bem assim e vou esperar com expectativa. Até chegar o tempo em que eu vou ser chamado filho de Deus. E eu não vou estar descontente com isso. Exato, Ulisses, exatamente. Eu vou estar descontente com isso, vou. A humanidade vem sofrendo desde o pecado de Adão e Eva, e você está descontente. Você quer ser o mais belo de todos e não quer passar pelo nenhum sofrimento que a humanidade passou. Estamos aqui? Ó, gente, pessoal, olha que interessante, né? Isso que nós estávamos falando aqui, ó. Quando Deus escolhe 144 mil para irem para os céus, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 5, vamos ver o que a Bíblia diz. Porque Deus escolheu 144 mil. Tá aqui, ó. Tá certo, Vitor, valeu. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Falando daqueles que foram comprados como primícias. Diz assim: e fez deles um reino, e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Então, os que foram comprados como primícias, os 144 mil, valeu, Vitor, muito obrigado. Bebeu uma água, tá, gente? Ó, então eles reinarão sobre a terra. Gente, ó, tem como reinar sobre uma terra sem ninguém? Vamos simplificar, vamos dar exemplos na prática. Ó, se não tivesse nenhum ser humano aqui no Brasil, teria necessidade de um governo em Brasília? Não teria, né? Da primícia, é o capítulo 14, versículos 1 a 4. Deixa eu explicar para você daqui a pouco, tá, David? Mas assim, ó, pense num reino davídico. Se você fosse da tribo de Judá, você poderia alimentar uma esperança assim, ó, você é rei. Eu sou da tribo de Judá, não é? Por quê? Porque você é rei. Ou porque você é da tribo de Judá. Então, opa, eu sou da tribo de Judá, então eu posso ser rei, eu sou da linhagem de Judá. Eu posso alimentar essa esperança de ser rei, porque eu sou da tribo de Judá. Mas se eu fosse da tribo de Naftali, eu poderia alimentar a esperança de ser rei? Poderia alimentar? Não, só quem podia ser rei é da tribo de Judá. Ah, eu sou da tribo de Dan
Ah, você um dia você é sacerdote. Não, não foi com você que Deus fez o pacto para ser sacerdote. Foi com a tribo de Levi. Então você não poderia alimentar uma esperança sabendo que esse pacto Deus fez com a nação, com a tribo de Judá. Só da tribo de Judá que vai sair o bastão, que vai Siló, que vai governar. Então é da tribo de Judá, gente. Não adianta você alimentar, um dia você rei. Então não adianta você querer ir para o céu se você não fizer parte dos 144 mil, se você não for ungido com o Espírito Santo, se você não recebeu o que é chamado a nascer de novo, se não, você não for adotado.